Deixa eu ver. Vou levar na piscina e eles cobram o olho da cara. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá, então. Pessoal do microfone. Vamos lá. João Marcos. Aqui, pessoal, agora aqui entra a parte da musiquinha que eu falei para vocês. Eu vou explicar a matéria primeiro. A gente já acabou tudo falando de membrana, que ela é enjoada, ela que decide quem entra, quem sai, Vai não sei o que comprar lá. um trem? Gente, o microfone. É um vestido, é uma conversa. Para aí, Eduardo. Ai, meu Deus. É difícil, gente. Essa vida nossa é difícil. Ainda bem que ninguém sabe quem é, né? Porque tá tudo desligado às câmeras. Pessoal, então vamos lá, então. Organelas celulares. Nós temos órgãos, não temos? Claro. Não, olhos, o dedo, o estômago, o intestino e tal. As células também têm órgãos. Para a célula, a célula é como se fosse vocês, um corpo, um ser humano. Cada lugar do nosso corpo tem um órgão responsável. A célula é do mesmo jeito. Cada parte da célula vai ter um órgão para relacionar com o que ele vai fazer. Por exemplo, aqui, ó, só que a gente não fala órgãos da célula, a gente fala organelas, tá? Que é o mesmo que órgãos celulares. Vocês aprenderam a música com a professora Joyce, né? Sim. Da mitocôndria. Tem isso aí tudo na música, né? Agora vamos aprender separadamente tudo isso e depois a gente vai cantar outra música chata. É chata, mas ajuda a gente a lembrar, tá? É um resumão. Vamos lá, então. Pessoal, ribossomos. Na musiquinha, os ribossomos sintetizam proteínas de montão. Mas o que é sintetizar? Professor. Sintetizar, o que é? Pois é, aí é onde é o perigo. Sintetizar é produzir, é fazer. Como assim? Os ribossomos vão fazer proteínas. Cadê a proteína? Fio de cabelo, queratina, proteína. Cadê mais proteína? Colágeno na pele, proteína. Eu estou falando agora, minha língua está contraindo e relaxando, proteína. Meus anticorpos, proteína. A cor dos meus olhos, tudo é proteína. Pronto. Então, quem é o mais importante, tirando o núcleo celular lá? Ele produz tudo. Ele é um supermercado gigante que produz tudo que você precisa para sua casa. Lá, tudo quanto é produto está nos ribossomos. Só que adianta ter o produto lá no mercado e você não ir lá buscar? Não. Então, a gente tem que ter as outras organelas para a gente ver o que elas vão fazer, tá? Então, os ribossomos produzem tudo que a gente precisa, né? Aí ele, ó, uma fábrica, tá vendo? Sintetizar a proteína é produzir essas proteínas. Então, olha, o ribossomo é uma fábrica. Vai produzir um monte de coisas, certo? Do que o ribossomo é formado? Ele é formado pelo RNA. O que o RNA faz? Proteína. Tudo é proteína. Então, tá aí, ó. Estão vendo aí? Alguma dúvida do ribossomos? Não. Beleza, então. Retículo endoplasmático liso. Nossa, que nomão, né? Primeiramente, pessoal, ele é liso porque ele não vai ter algumas coisas que a gente vai ver. Agora, esse retículo aqui, ele é muito, muito importante. Tá vendo esse liso aqui? Sim. Esse liso, eu quero que vocês lembrem de lisolipídios, tá? Por quê? Porque é o retículo endoplasmático liso que ele vai ser responsável por fabricar os lipídios, as gorduras que o nosso corpo precisa, tá bom? A gente precisa de gordura na nossa membrana, precisamos de gordura para isolar o nosso neurônio, porque senão a gente ia sentir choque toda hora. A gente precisa de gordura para reproduzir, porque se não tiver gordura, não tem hormônio sexual. Então, o retículo endoplasmático liso, ele é responsável por fabricar essas gorduras que o nosso corpo precisa, certo? Certo. Pessoas que têm problemas no retículo endoplasmático liso, nossa senhora, isso aí é uma doença que eu nem sei se tem como tratar. Porque como que um organismo vive sem membrana? Não tem nem como imaginar isso, tá?
Deixa eu admitir o Vitor aqui. Certo? Então, ele é importante? É liso, ele produz lipídios, né? Bom, pessoal, as nossas células, elas têm poucas quantidades de retículo endoplasmático liso. Agora, tem órgãos do nosso corpo que tem muita dessa organela, que é, no caso, as células do fígado. Porque o fígado, gente, ele vai desintoxicar o nosso corpo. Doenças causadas no fígado, elas são muito perigosas. Por exemplo, a hepatite. Já ouviram falar da hepatite? Sim. A hepatite que a pessoa fica com o olho amarelo, ela fica bem pálida mesmo. A febre amarela, pessoal, a febre amarela, ela mata muito rápido. Por quê? Se você toma um chazinho, se você fuma, se você bebe substâncias, por exemplo, bebe bebidas alcoólicas, usa droga, toma remédio, tudo que é química do seu corpo vai para onde? Para o fígado. Lá é o lixão das substâncias químicas do nosso corpo. E se o fígado estiver doente, olha a cirrose. Se o fígado estiver doente, como que você vai tomar remédio para o fígado, sendo que o remédio vai parar no fígado e o fígado já não está prestando? Bagunçou tudo, não bagunçou? Bagunçou. Tudo que, qualquer remédio, até um chazinho que você toma lá, ó, um chá de hortelã, qualquer coisa que é elemento químico que você colocar para dentro do seu corpo, vai para onde? Para o fígado, tá? Até quando você descolore o cabelo, descolore os pelos do braço, assim, ó, não tem aquele cheiro do amoníaco? Tem. Vai tudo para onde? A limpeza química do nosso organismo chama-se fígado. Por isso que tem pessoas que dão cirrose medicamentosa. De tanto tomar Anadol, tomar remédio, tomar não sei, tudo quanto é tipo de coisa química que a gente toma, vai para lá. Então, cirrose não é só de beber cachaça não, tá? De remédio também. Sabiam disso? Principalmente a questão do suplemento. Cuidado quem faz academia ou quem, no caso, conhece alguém que faz academia, tá? Os suplementos lá, ó, eles atacam tanto o fígado quanto também o quê? Os rins, tá? Porque suplemento é muita proteína da cálculo, onde vai entupir o quê? A filtragem lá do sangue, certinho? Certinho. Então, vamos lá. Desintoxica a célula, porque ela é o fígado da célula, digamos assim. Então, se eu fosse falar para vocês o que é o retículo endoplasmático para fazer uma analogia com o nosso corpo, ele seria o fígado da célula, tá? Vamos lá aqui, ó. Tá vendo esse desenho aqui, ó? Esse laranja aqui, esse é o retículo endoplasmático liso. Vocês estão vendo que o outro tá cheio de pintinha? Esse lilás está cheio de pintinha, porque ele é o rugoso, tá? Olha aqui, ó, o liso, lipídios, gordura. O rugoso, ele é rugoso porque ele tem ribossomos, tá? Ribossomo. Ele também ajuda o quê? Produzir proteína. Para onde? Para qualquer lugar do seu organismo, tá? Proteína, cabelo, pele, né? E aqui por aí vai, que vocês já sabem. Certinho? Liso, lipídios. Rugoso, proteína, porque lembra dos ribossomos. Olha o rugoso aí, ele girando. Vamos lá, e complexo, nossa, tanta coisa, né? Olha esse nome agora. Complexo Golgiense. Ah, acho que eu já ouvi falar desse negócio de complexo Golgiense. Vocês já ouviram falar do complexo de Golgi? Não foi? Eu acho que é complexo de Golgi, A ciência, gente, muda o nome todo momento, tá? As coisas vão, é porque vai descobrindo, então vai mudando. Então, antigamente a gente chamava de complexo de Golgi. Hoje a gente já chama de complexo Golgiense. É a mesma coisa, só vai mudando os nomes, mas é o mesmo significado, tá bom? Se falar que é complexo de Golgi, vai ter errado? Tipo, não, tá errado não. Por exemplo, questão de prova, se perguntar alguma coisa. Olha, essa questão aí, ela é perigosa justamente por isso, porque a questão dos vestibulares e do Enem, né? Eles cobram coisas mais atuais. Por isso que eu tenho esse cuidado de quando mudar o nome, eu sempre estou falando para vocês. É que nem a questão do pluricelular. A literatura científica não está usando mais pluricelulares. Célula unicelular, quer dizer, organismos unicelulares e pluri. Eles estão usando multicelulares, que são múltiplas células, certo? Certo. Vai mudando algumas coisas aí. Pessoal, o que é o complexo Golgiense? Eu estou escutando
Aí, melhorou. Vamos lá. Não, piorou. Eu não sei se é o meu que está dando interferência ou se é o de vocês. Vou tentando aqui, ó. Pessoal, o complexo de Golgi ou Golgiense, ele é o SEDEX da célula. Para que serve o SEDEX, o correio da célula? O que você faz no correio? Mas, encomenda. Pois, sei lá. Entrega a sua encomenda. Você encomenda ou você busca? Opera sua encomenda. Quando você vai encomendar alguma coisa, quando você, por exemplo, você vai mandar alguma coisa, você, vamos supor que, nossa, quase me sugou com essa respiração agora. Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal. Vamos supor que nós temos eu produzo alguma coisa lá. Vamos supor que eu faço ovo de Páscoa. Eu vou vender o ovo de Páscoa sem embrulhar ele? Não. Tem que embrulhar, tem que empacotar, não é? Quando a gente vai mandar alguma coisa pelo correio, a gente tem que embalar alguma coisa primeiro, não tem? Sim. Sim. Então a gente tem que... Pessoal, tem alguém com o microfone ligado que está dando Que tá dando interferência. barulho. Não melhorou ainda. Melhorou. Às vezes pode ser o foninho que está dando interferência. Vamos lá, então. Pessoal, o complexo de Golgi, ele vai empacotar... Agora eu estou me ouvindo 2 vezes. Ele vai pegar, por exemplo, ele vai produzir alguma coisa dentro da célula. Aí, o que acontece? Eu tenho que levar para fora da célula. Então, primeiro, o que o complexo de Golgi faz? Ele pega a mercadoria que vai ser jogada para fora da célula, vai empacotar. Porque se ele não empacotar, o que for mandado para fora da célula pode se perder pelo caminho, certo? Vamos supor que eu precise de... Deixa eu ver alguma coisa. Vamos supor que eu preciso de uma vitamina e essa vitamina tem que chegar lá no meu intestino, por exemplo. Estou dando um exemplo solto aí. O que acontece? Se for liberar essa vitamina, ela pode se perder pelo caminho, ela pode ir para um canto, para o outro, porque ela está toda solta. O complexo de Golgi, ela empacota o que precisa para levar para o lugar certo. Compreenderam? Sim. Sim. É a secreção celular. Secretar é produzir alguma coisa para fora, tá bom? Lembra que eu falei do suor, que eu falei dos espermatozoides, das lubrificações, dos hormônios, tudinho tem que jogar para fora da célula? Sim. Lembra lá da fagocitose, esse trem tudo? Mas primeiro tem que ser empacotado para jogar fora da célula. E quem é que empacota? Quem que é o correio da célula? Complexo Golgiense. Vocês já ouviram falar dos lisossomos? Sim. Ele faz a digestão celular, não é? Mas para fazer essa digestão, gente, é que nem eu falei para vocês. Aqui está a parede do estômago, tem que liberar para fora o quê? O ácido gástrico, não é? Para liberar, pessoal, o que precisa secretar? Peraí. Para liberar para fora da célula, não pode liberar o ácido, digamos assim, não pode liberar o ácido gástrico de uma vez assim para fora, porque vai acabar o quê? Espalhando e não vai chegar no alimento para fazer a digestão. Então, por isso que temos o complexo de Golgi. Para empacotar, vai fechadinho, chega no lugar certo, aí ele age o que tem que fazer. Certinho? Certinho. Quem é que produz os lisossomos? Complexo de Golgi. Porque ele vai digerir. Nossa, tá dando interferência. Casa de Carnes Neto agora, professor. Oi? Agora é Casa de Carnes Neto. De quê? Casa de Carne Netos. Ah, eu ouvi aqui. Você viu aí, né? A propaganda aí que no fundo. É a música Pois de é. fundo. Vamos lá. A minha irmã vai embora, eu vou virar pra cá. Que bom. Ela foi embora, que bom. Tadinha, ela tá na casa dela. Nossa. Maldade, né? Não, é porque eu tava toda torta ali, não tinha lugar pra eu ficar, agora tem. Agora eu tô sentadinha, apoiando, tá bom agora. Voltando aqui. Pessoal, os lisossomos, então, eles são produzidos pelo complexo de Golgi, porque ele vai digerir, é como se fosse o nosso ácido para digerir. Deixa
Deixa eu mostrar a imagem deles para vocês. Tá vendo isso aqui? Essas bolsinhas aqui que tá caindo dele? Tipo essas gotinhas que estão descendo? Aqui Sim. é porque vai entrar a proteína aqui, qualquer substância aqui nele, ele vai o quê? Nessas bolsas achatadas, vai entrar, ele vai empacotar e ela vai ser jogada onde precisa. Certinho? Certinho. Vamos lá. Outro detalhe. Vocês sabem o que é acrossomos? Não. Tá vendo o espermatozoide aí? Sim. É para ver aqui, tá, João Vitor? Olhando Uai, aqui, tô vendo. você não entendeu a piada, não, mas tá bom. Ai, professora. É só pra vocês rirem um pouco. É a hora dessa, Gabriel. Apareceu uma hora dessa, né? Deixa eu colocar seu nome aqui. Oxi. Gabriel. Segundo tempo, né, Gabriel? Primeiro F. É Gabriel o quê? Tem 2 Gabriel lá. Diocleciano. O outro tá à toa, não faz as coisas. Tá ali embaixo, na casa, aqui na loja dele. Vamos lá, eu falando mal do menino. Voltando. Pessoal, aqui, ó. Aqui, então, tem o espermatozoide, correto? Tá vendo Sim. essa pontinha do espermatozoide aqui que tá escrito acrossomo? Sim. Por que ele tem esse acrossomo? Lá tá cheio de enzimas para digerir. Digerir o quê? Quando o esperma ele entra dentro do óvulo, ele não dá conta de atravessar o óvulo assim, não. Ele tem que liberar alguns salzinhos, algumas enzimas para o quê? Para corroer a entrada para ele poder entrar, certo? Então, essa entrada aqui, ó, ela é produzida o quê? Quem é que vai produzir a ponta do espermatozoide, que é o acrossomo? É o complexo de Golgi. Ele vai empacotar essas enzimas, não pode deixar solta, né? Senão vai machucar até o espermatozoide. Então, ele empacota essas enzimas e quando o esperma entra, ela vai o quê? Ela vai se espalhar pelo óvulo e ele vai conseguir entrar. Legal, né? Sim. É tudo pensado. A natureza é perfeita. Vamos lá, então. Pessoal, as glândulas eu acho que eu já falei para vocês. Eu falei do suor, não foi? Falei da secreção, falei dos hormônios, né? Glândulas endócrinas, é dentro do organismo, né? Tudo na corrente sanguínea. O que é que vai agir na corrente sanguínea? Hormônios, tá bom? Por isso que quando vocês pegam lá por volta dos seus 13 anos, apesar que antigamente era mais tarde. Agora, quando vocês começam a ter sensação de prazer, de tesão, tudo isso é normal, tá? Todo mundo tem essa sensação e começa aí por causa de hormônios sexuais. O que foi, Gabriel? Nada não. Tem hormônios, são hormônios sexuais. Então, toda essa sensação que vocês têm não é que é um fruto do pecado nem nada. Isso aí é fruto do seu organismo. São os hormônios começando a agir no seu corpo. E isso só aparece durante a puberdade. Quer dizer, aparece não, só começa na puberdade. Então, essas sensações é normal, tá? Porque as glândulas endócrinas liberam essas sensações na corrente sanguínea. As glândulas exócrinas, eu ia falando exócrinas, eu tô doida. Aí aonde que vai sair? É o sebum, é o suor, é o que é liberado para fora do corpo, tá bom? Peraí, deixa eu ver aqui. Lisossomos, digestão, já falei dele, né? Sim. É ele que vai digerir todas as substâncias dentro da célula. É o estômago da célula, tá? Essa função aqui, a heterofágica, é dos macrófagos. É aquela, porque quando o macrófago ele pega lá o vírus ou a bactéria, lembra aquele que vai comer, não é assim? Macrófagos, que a gente viu? O que acontece? Para ele comer, se ele engloba lá o vírus, não tem nada para eu pegar aqui. Aqui, ó, vamos supor que isso aqui é o vírus, ó. Para ele englobar, tudo bem, ele englobou o vírus, né? Mas e aí, o vírus vai ficar lá dentro da bolha para sempre? Não. Ele vai digerir aquilo ali, vai se alimentar dele. Então, o que acontece? São os lisossomos que vão fazer essa digestão. É como se fosse o nosso ácido gástrico. Certinho? E essa função autofágica, às vezes a gente fica muitos dias ou muitas horas sem comer. Quando a gente fica muito tempo sem comer, a célula precisa de alimento. Se não está entrando alimento, o que a própria célula faz? Ela começa a se alimentar das reservas dela mesma, tá? E a gente chama isso de autofágica. Ela automaticamente come
as reservas dela. Células de gordura, quando a gente come muito açúcar, muito carboidrato, transformado em gordura. Essa gordura vai ficar dentro das células, principalmente no nosso abdômen. Abdômen, braço, peito, bumbum, quadril, esses trem tudo. Ficou muito tempo sem comer, começou a fazer uma dieta, a célula precisa de comer. O que ela faz? Ela ativa os lisossomos dela e ela vai começar a comer a própria reserva dela. Por isso que a gente emagrece. Certinho? Certinho. Certinho. Papo. Aqui eles, ó, os lisossomos. Parece um melão, não sei. Né? Melão. É, um melão aberto, uma laranja. Hã? Parece uma goiaba. Goiaba? Tá parecendo um abacate, professora. Não, pelo amor de Deus, Eduardo. Um abacate cheio de caroço, de micro Mas caroço. Ele é daltônico. Eu tenho um aluno daltônico, gente. O Frank? Não, eu tenho um aluno daltônico. Eu perguntei assim, daltônico não enxerga o verde nem o vermelho. Um dia eu perguntei para ele se ele já comeu fruta verde. Ele já comeu banana verde, porque ele não enxerga o verde. Nossa, professora, que maldade, cara. Eu zoava com a cara dele, tadinho. Ainda bem que vocês não sabem quem é. Mas tá bom. O Frank é daltônico. É, o outro foi aluno meu, eu não posso falar o ano, né? Mas ele ainda tá na escola. Pessoal, doença de Tay-Sachs, tá? O que é isso, Tay-Sachs? É uma Vai doença... complicando as coisas. Não, isso aqui é só informação extra que eu gosto de mostrar para vocês. Eu gosto de mostrar a matéria desse tamanho para vocês. E não falar só o que é cada coisa. Fica chato, né? Vamos lá, pessoal. Essa doença é o seguinte. Nos nossos neurônios, a gente tem que ter o quê? Lisossomos. São células do mesmo jeito. E eles comem os restos celulares. Só que tem pessoas que nascem, crianças que nascem, com um defeito no lisossomos. Então, ele não consegue fazer a digestão. Se ele não consegue fazer a digestão, vai entrar um monte de coisa para ele comer e ele não consegue comer. Aí, o que acontece? Ele vai ficando inchado, causando, principalmente as células nervosas. Vai causar o quê? Demência. A criança já nasce com problemas neurológicos, tá? Demência. Falar isso. Tem uns amigos meus que não tá faltando, então, porque é tudo demente. Vamos lá. Pessoal, e essas pessoas, geralmente, é tão grave isso que a maioria delas morre antes de completar 3 anos de vida. É uma doença que não tem cura. Não tem cura, porque quando o esperma entra dentro do óvulo, gente, lá as duas células se encontram, tudo que as células precisam está lá na célula ovo. Todas as outras células do seu corpo, elas são originadas a partir dessa primeira. Se essa primeira faltou lisossomos, as outras do seu corpo, tudinho vai o quê? Vai faltar. É um clone das outras. Certinho? Certinho. E é triste, né? Por isso que eu sempre falo, quando vocês forem, eu sei que a maioria de vocês, ou a minoria, tomara que seja a minoria, já tem a vida sexual ativa. O que acontece? Quando a gente transa com pessoas e a gente não conhece o estilo de vida da pessoa, é perigoso caso a gente engravide. Por quê? Porque a gravidez é encontro de células. As células é o que você é, gente. Se você não dorme bem, se você não come bem, se você usa substâncias químicas, tudo isso está nas suas células, principalmente no esperma do homem. Porque o homem produz o esperma de 3 em 3 dias. Então, se você está produzindo espermas de má qualidade, porque são células, você pode sim ter filhos. Digamos assim, é uma probabilidade, ela existe. Não é certeza de ter filhos com algum problema. Então, cuidado com quem vocês vão ter filhos, tá? Com quem vocês transam, porque a maioria das vezes nós, no geral, engravidamos sem querer, né? Sem querer, né? Escorregou e caiu só sem querer, né? Não. A maioria do caso das gravidezes não são das gravidezes, das gravidez são. Geralmente, a moça acaba engravidando, não foi porque quis, foi acidente, e aí complica, escorregou, né? E caiu, né? Pode ser, né? Foi caindo no negócio. Escorregou, isso mesmo. Escorregou na merda, né? Porque acabou com a vida, dependendo da pessoa. Vamos lá? Pessoal, aqui, ó. Aqui é o caso... Deixa eu tirar eu aqui da frente. Aqui é o caso dos lisossomos, ó. Tá vendo que eles vão ficando inchados? Olha o lisossomos normal aqui em cima.
Olha o complexo de Golgi lá. Cadê? Tá vendo que já dá para ver ele aqui, ó? Ele tá empacotando alguma É. coisa, ó. Tem coisinhas dentro dele, ó. Olha Pessoal, o risossomos. os lisossomos. Esses lisossomos aqui, eles estão todos inchados. Olha aqui, ó. Os lisossomos nervosos, células nervosas, tá? Parede celular, já falei para vocês, que planta não tem esqueleto. Ô, Gabriel, você já perdeu a nota de participação de hoje, tá? Pelo seu desenho. Por quê? Tô nem você desenhando. que desenhou. Foi você que desenhou. Eu tô no WhatsApp, mulher. Ah, então tá bom. Então eu vou ter que fazer o quê para me descobrir quem desenhou aquela coisa feia, né? Foi o Gabriel. Eu sei que foi ele. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa. Não, tá bom, Eu tô então. no Eu WhatsApp. não vou desmentir. Eu não vou desmentir, tá? Uma hora eu descubro quem é, tá? Não existe amigo de verdade, não. Existe pessoas que são compromissadas em estudar. Mais cedo ou mais tarde alguém vai me contar. Vamos lá, então. Parede celular. Pessoal, já falei das paredes celulares para vocês, que célula não tem esqueleto. Quando tira raio-x de célula, o que é que eu vejo? A parede celular. Ela que vai dar sustentação, tá? Aqui, ó, tá vendo que essas duas células aqui, elas têm parede celular? Sim. Vai juntando, formando como se fosse tijolinhos, até construir todo o organismo. Elas são grudadas, essas paredes, na membrana plasmática, tá? Quem é que tem parede celular? Os fungos, algas, plantas, protozoários. De que ela é feita? Aqui, ó, de açúcar e proteínas, glicoproteínas, que é a celulose, tá bom? Eu já vi essas paredes celulares no microscópio. Então, isso daí é porque é como se fosse o nosso esqueleto mesmo, elas são bem visíveis. Quando tira raio-x lá do nosso corpo, a gente não vê os ossos perfeitinho. E olha que é raio-x, é uma coisa mais simples, né? Então, elas é a primeira coisa que a gente consegue ver mesmo. Citoesqueleto, pessoal, eu tô acelerando aqui porque eu quero chegar na parte importante aqui, tá? Citoesqueleto, formato da célula. Espermatozoide é de um jeito, neurônio é de outro jeito. Cada célula tem um formato diferente. Quem é responsável por isso? São os centríolos. Já ouviram falar dos centríolos? Já. Não lembro. Pode. Os centríolos, nossa, agora eu vou mostrar para vocês. Eu tenho que fechar o documento e mostrar, tá? Mas eu quero que vocês olhem o seguinte. Estão vendo uns fiozinhos azuis aqui puxando os cromossomos? Sim. Sim. Tá vendo uma estrutura aqui, ó, laranja, que tá saindo os fios azuis da estrutura laranja? Aham. Isso é o centríolo. Ele vai formar o esqueleto da célula, os centríolos, tá? E aí eles responsáveis também pelo quê? Pela divisão das células, que a gente vai estudar muito eles quando a gente for falar de mitose e meiose, tá bom? Tá bom. Vamos aqui. Pessoal, aqui continua falando dos centríolos, tá? É os centríolos que vão formar os cílios nas células e o flagelo também. A gente tem células o quê? Ciliares no nosso intestino, que é para absorver os nutrientes. Nossa, tem algum microfone aqui atrapalhando, gente. E tem... O povo tá querendo contactar a rádio. Voltei demais. Tá fazendo barulho. Não, Gente, desliga isso, o meu ouvido tá microfone. doendo. Aí. Meu A professora ouvido tá, doendo. tá aparecendo quando a gente tá caçando canal e não acha. É o microfone que deve estar... Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu ouvido é doendo. Dá pra assistir aula sem o microfone, só que aí todo mundo da casa escuta junto com vocês. Aí melhorou? Não, piorou. Dá nada não, pessoal. Então, Pô, tá atacando. Quem? Porque Não, eles desliga aprendem. isso. Só todo mundo desligar o microfone, ué. vamos desligar, gente. Desliga Deixa eu isso, terminar aqui. Meu ouvido tá doendo, velho. Melhorou. Voltou. E voltou. Ah, não, só todo mundo desligar o microfone. Não é o meu, não, mas desligado. Aí. Não, voltou. Desliga essa caixa de abelha, velho. Ah, não. Deixa eu ver um negócio aqui. Se dá pra eu desligar o microfone de vocês. Deixa eu ver. Como é que eu vou responder as perguntas da senhora? Não, senhora, queria que você vai ficar conversando sozinha. Não, eu não gosto. Uai. Ué, então tá, ué. Não, eu não gosto de conversar sozinha.
Aí, melhorou. Olha. Melhorou. Melhorou. Eba. Deixa eu continuar aqui. Pessoal, então o flagelo, os cílios lá das células é graças ao centríolo, tá? O centríolo vai formar o desenho da célula. Agora eu mostro para vocês. Vixe. Vamos lá. Mitocôndrias. Essa é a nossa conduta cristã nos ensina que quem foi a primeira mulher? Eva. Eva. Mas a ciência e a religião, elas dão certo? Não. A ciência fala que a religião é mentirosa e vice-versa, não é assim? Sim. Pela primeira vez na vida, a ciência teve que aceitar o fato de que a igreja estava certa, tá? Não. Principalmente quando a gente fala a questão de Eva, tá? A ciência foi buscar, foi fazer um trabalho, uma pesquisa, e acabou acidentalmente descobrindo a Eva mitocondrial, que é o que a gente chama. Eu vou explicar para vocês. Aqui eu tenho a mitocôndria, tá? A mitocôndria, gente, ela tem DNA próprio. O núcleo não precisa de mandar ela respirar. Como assim? É como se o DNA fosse o cérebro e a mitocôndria é o pulmão. Então, quem é que manda o seu pulmão respirar? O cérebro, né? Mas no caso da mitocôndria, ela que faz a respiração da célula, ela não precisa do DNA mandar ela respirar. Não precisa. Por mais que a célula, vamos supor que isso é bom e é ruim. Vamos supor que uma radiação destrua o núcleo da célula. Se destruir o núcleo da célula, a célula vai morrer, certo? Se ela morrer, ótimo, morre a doença com ela. Mas se ela não morrer, que no caso a mitocôndria vai continuar respirando sozinha, gente. O núcleo não manda na mitocôndria, porque ela tem DNA próprio. O que acontece? Aí essa célula continua respirando. Se ela dividir doente, uma célula doente formou quantas doentes? 2. 2, 4, 8. E assim até virar o tumor, o câncer, por exemplo. Certo? O que eu quero que vocês entendam? Que a mitocôndria, ela tem DNA próprio. E outra coisa, ela só pode ser mandada para os filhos através da mãe. O pai não manda mitocôndrias no espermatozoide. Todo o DNA que toda a mitocôndria, se você está vivo, está respirando, é graças à sua mãe. Porque o pai não consegue mandar. A mitocôndria do espermatozoide, ela vai ser gasta durante a subida até chegar ao óvulo. Ela só serve para gerar energia para o esperma. Vocês estão entendendo? Aham. Sim. Vocês vão entender o que eu vou falar agora para vocês. Primeira coisa, depois eu volto nessa parte aqui, tá? Porque é muito legal o que eu vou falar para vocês agora. Tá vendo aqui? A gente fala que aqui é a Eva, tá bom? A Eva. E aqui a mitocôndria, tá vendo? Teve uma pesquisadora, ela fez o seguinte, já que a mitocôndria ela só é de origem materna, somente a sua mãe que pode te mandar mitocôndrias, o pai não tem nada a ver com a história, ela quis saber qual é o nosso parentesco evolutivo, certo? O que ela fez? Ela rodou o mundo todo, deixa eu ver se tem a imagem aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ela rodou o mundo inteiro, certo? Retirando amostras sanguíneas de várias pessoas nesse mundo todo, de várias pessoas diferentes. Aí ela foi e tirou as amostras sanguíneas, por exemplo, um do pessoal lá da África, um do pessoal da Ásia. Foi retirando essas amostras aleatoriamente e foi fazer o estudo no laboratório. O que ela entendeu? Ela entendeu o seguinte, que todas as células sanguíneas, todas têm mitocôndrias, porque toda célula tem que respirar, o pulmão. Todas essas mitocôndrias que ela analisou, de todo esse povo do mundo inteiro, elas todas tinham um ponto em comum. Elas tinham o DNA mitocondrial, uma parte lá igualzinha. Como assim? Não estou entendendo, professora. Aqui, ó. Todas elas aqui, elas tinham o mesmo, digamos assim, um trecho igual. Sugeriu o seguinte, que esse povo de todo mundo, para cima e para baixo, todos eles vieram da primeira mulher. Eles têm o código genético da primeira mulher. E quem é essa mulher? A gente chama de Eva, não é assim? Na igreja? Vocês estão entendendo? Sim. Sim, Tá dando para entender? dá. Tá. Que todo mundo, em qualquer lugar do mundo que for procurar, a gente tem um trecho, não é todo o DNA mitocondrial, não.
é um trecho do DNA igual. Significa que todos nós, da espécie humana, nós temos um ancestral comum, que foi uma mulher. Que essa mulher, todos nós, independente de onde estejam, de onde a gente está, a gente tem esse trecho igual. Então, a gente chama de Eva mitocondrial. Todos os filhos vieram da primeira mãe. Qual é a primeira mãe que a igreja fala? Maria. Maria. Eu falo assim, quando Deus fez lá a questão do homem, Deus primeiro não fez Adão? E depois não fez Eva? Aham. Os primeiros povos foram esses, não foram os primeiros humanos? Maria. Então, aí já é depois, não é? Uai. Estão compreendendo? Sim. Sim. Então, aqui, ó, Eva mitocondrial. A primeira mulher, essa primeira mulher aqui, que está no nó da árvore da vida, deu origem a toda a humanidade. Essa primeira mulher. Isso é ciências falando. Compreenderam?